bom dia. Shalom, shalom, a paz do Senhor a todos. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de calor maravilhoso, né? Esse dia de calor abençoado. Nós estamos no verão, não é? Nós temos que saber a estação que nós estamos a viver. Vou pregar para esse lado aqui. Nós temos que saber as estações que nós vivemos. Então, não adianta reclamar. Não adianta reclamar do calor. Nós estamos no verão. Então, assim, o Senhor, Ele nos ensina que a nossa vida são estações. Então, tem estações que nós passamos na nossa vida que não adianta reclamar. Nós vamos passar por ela. Então, agora está calor, temos que ter muitas ventoinhas, temos que ter muita água fresca, muito gelo. Temos que ter recursos para vencer essa estação. Então, que o Senhor nos ajude, porque só começou. Estamos há uma semana, 7 dias, um ciclo. O verão começou no sábado passado. Então, o que nos espera é isso. É muito calor e nós adorarmos ao Senhor no verão. E a estação do verão é um desafio, porque o verão ele é muito profético. O verão é tempo de frutificar, é o tempo de colher. Mas também é um tempo onde não é fácil colher no calor. Você tem que se esforçar. E muitas vezes o calor nos traz desânimo. Nós queremos ficar quietos, não queremos fazer esforço, porque quanto mais esforço a gente faz, mais calor nós temos. Então, se é uma estação de frutificação, quem frutifica vai ter necessidade de se esforçar para colher. Então, que a gente esteja muito atento às estações da nossa vida, para não deixar o fruto ficar muito tempo na árvore e ele ser contaminado por insetos, contaminados pelos pássaros. Então, nós precisamos saber os tempos. E é o que eu peço ao Senhor para a minha vida e peço para a tua. Que você possa discernir os tempos. Que você possa discernir o tempo certo de ir lá e colher o fruto. Antes que algum espírito, alguma opressão, alguma coisa venha e te roube o fruto que tanto você esperou para amadurecer e você deixou passar o tempo. Amém? Hoje eu queria trazer uma palavra para nós, que é para nós mesmo, todos nós, que está em João 15, 1 a 11, se vocês puderem abrir. Eu queria que vocês deixassem a Bíblia aberta ou ligada, porque nós vamos hoje estarmos mesmo conectados com todos os versículos deste capítulo. Vamos fazer uma pregação assim mesmo da palavra, vamos destrinchar, não é? Como diz a palavra do Senhor de forma bem específica nesta manhã. Então, João 15, de 1 a 11. Vamos todos abrir e vamos começar a ler. Amém? Então, João 15, 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Versículo 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande alegria a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor.
Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Versículo 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Eu vou ler novamente o versículo 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Aleluia. O Senhor, Ele nos dá essa palavra de João 15, de 1 a 11. Ele nos está dando instruções de como permanecer. Hoje a nossa palavra, o tema da nossa pregação vai ser por que permanecer? Por que eu e você temos que permanecer? E ele, no fim, nesse versículo 11, ele diz que nos disse tudo isso. Tudo que ele nos disse, do 10 para cima, é para que nós ficamos repletos da alegria dele. Então, vamos seguir aqui para nós entendermos esse texto lindo, esse ensinamento de Jesus. Isso que nós lemos aqui é um ensino do próprio Jesus para nós. É um ensino do próprio Deus. Quando Jesus falou essas palavras aos seus discípulos, como que isso aconteceu? Por que que Jesus começou a contar, a fazer essa ilustração para os seus discípulos? Nós vamos ver isso. Nós vamos ver por que que Jesus começou a mostrar para os discípulos aquelas realidades espirituais. Mas antes disso, eu queria declarar, e queria que você declarasse junto comigo, que é um ato profético. Eu queria que você pudesse repetir comigo, tá bem? Essas palavras. Eu vou permanecer em Jesus. Eu vou permanecer na sua palavra. Eu vou permanecer no seu amor. E vou dar muitos frutos. Aleluia. Então, essa declaração que você fez agora está nos céus. Nós fizemos hoje, nós aqui, uma declaração onde nós falamos e decretamos a palavra do Senhor. Nós não decretamos algo da nossa alma, nem da nossa vontade. Nós decretamos aquilo que Ele nos disse nesse texto. Eu vou permanecer em Cristo, eu vou permanecer no teu amor, eu vou permanecer na tua palavra e eu vou dar muitos frutos. Amém? Isso é a palavra do Senhor. Você não fez nada além do que declarar o que Ele já tinha dito. E é isso que nós temos que aprender na nossa vida espiritual. A oração, como nós vimos no discipulado dessa semana, a oração profética. É aquela oração quando nós declaramos porque Jesus já fez. Quando nós declaramos aqui, porque Ele já disse essa realidade. Então, quando eu declaro a realidade que Jesus já manifestou na sua palavra, ela se torna real na nossa vida. Então, nós precisamos orar de acordo com a palavra. A palavra permanecer na Bíblia aparece mais de 100 vezes. A palavra permanecer não é uma palavra qualquer. Jesus, no Novo Testamento, tá? 100 vezes no Novo Testamento. Só no Evangelho de João, aparece muitas vezes. Depois temos no 1 João 2,6. E essa palavra permanecer é sinal de maturidade e verdadeira fé. Por isso que aparece tanto, principalmente no Evangelho de João, porque Jesus ali estava ensinando os seus discípulos como eles deveriam proceder depois da crucificação. Então, ele estava ensinando. E essa palavra, ela faz com que faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Amém? Então, os principais significados da palavra permanecer. Significados principais: ficar, habitar, permanecer em um lugar, não se mover daquele lugar, manter-se constante, continuar firme, não sair, não se afastar, viver em comunhão estável e contínua. Isso significa a palavra permanecer. Agora eu queria te mostrar sinônimos bíblicos. O que significa permanecer, em outras palavras, que é a mesma coisa.
O sinônimo de permanecer na Bíblia é habitar, morar e viver continuamente com Deus, estar presente onde Ele está. Isso é permanecer, habitar. Ficar, não sair, manter-se firme no lugar espiritual onde Deus te colocou. Continuar, seguir em frente, mesmo quando houver lutas, sem desistir. Guardar, obedecer, valorizar, manter a palavra no coração com fidelidade. Mais um sinônimo de permanecer, viver, estar espiritualmente conectado a Cristo, ter uma vida de comunhão com Ele. Em Gálatas 2:20 diz: já não sou eu mais que vive, mas Cristo que vive em mim. Está a viver para Cristo. E o último exemplo que eu queria dar sobre sinônimo de permanecer é seguir. Quando eu permaneço, é a mesma coisa de eu seguir. Andar com Jesus, obedecer a sua voz como uma ovelha fiel. Em João 10:27 diz isso assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, permanecer é algo muito profundo. É algo que, na realidade, a maioria das nossas ações que nos leva a estar com Cristo, ela vai nos fazer a permanecer. Se eu habito, eu permaneço. Se eu vivo, eu permaneço. Se eu sigo, eu permaneço. Então, para que nós possamos ter a visão e entender realmente o que o Senhor quer nos dizer nesta manhã, por que eu e você devemos permanecer, nós precisamos entender o que é isso. Amém? E eu acredito que nós já conseguimos perceber com os exemplos o que é. Então, vamos voltar ao nosso texto. Jesus, ele está a usar uma metáfora da videira e dos ramos para ensinar sobre relacionamento, dependência e fruto espiritual. A palavra permanecer, ela aparece várias vezes nesse trecho, como nós vimos, e ela revela a importância desse ensinamento. Então, nós vamos agora andar pelos versículos, tá? Por isso que você fique com a Bíblia. Vocês que vão assistir pelo YouTube, que estiver ouvindo, também pega na sua Bíblia para ler e poder olhar para as palavras, porque quando nós tocamos na palavra, quando nós olhamos, quando nós lemos, o Senhor pode falar coisas com você que nem falou para mim. Quando você está em contato com a palavra, ela é viva e ela pode te despertar a outras áreas da sua vida que eu não vou tocar aqui na ministração. Então, por isso que é importante você estar lendo comigo. Então, vamos voltar a João 15:1 e vamos ver o que Jesus falou em João 15:1. Ele disse assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então, antes de o Senhor nos dar o direcionamento para nós permanecermos, ele diz quem ele é. Ele primeiro se apresenta para os seus discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aqui nós vemos nesse versículo que ele diz, eu sou a videira verdadeira, porque pode existir videiras falsas. Amém? Ele diz que eu sou, igual a quando Moisés esteve presente diante de Deus e Deus disse, eu sou. Aqui é a mesma conotação do Jesus dizer, eu sou a fonte única e verdadeira da vida espiritual. Jesus não é apenas uma opção, ele é a única opção espiritual para nós nos mantermos vivos e em contato com Deus. Ele quis mostrar quem ele é. Uma curiosidade para nós, nessa noite que Jesus falou isso, foi de noite. Ele estava andando com seus discípulos, estava caminhando entre os vinhedos, a caminho do Getsêmani. Era Páscoa e ele iria para o caminho para ser crucificado. E nesse caminho ele viu as videiras, porque estava na época de colher uvas, porque o vinho era usado também nos sacrifícios. E como era Páscoa, era tempo de ter sacrifícios no templo.
E ao ver a videira, Jesus não apenas ensinou aos seus discípulos, mas mostrou a eles um sentido interno. Ele viu a videira, aproveitou aquela oportunidade para trazer um ensinamento aos seus discípulos de forma prática, uma profecia viva. Ele mostrou ali, olha, está vendo aquela videira? Eu sou essa videira. Eu sou aquele que vai te fazer produzir frutos. Eu sou. E depois ele diz, e o meu pai é o agricultor. Jesus, ele é a videira, mas ele próprio precisa e está conectado ao pai para que as coisas aconteçam. E ele destaca o cuidado, o pai como cuidador da vinha, aquele que poda, aquele que limpa, aquele que protege e colhe. Na cultura judaica, o agricultor limpava os ramos, levantava os galhos que caíam no pó, amarravam os galhos, tinha todo um cuidado, podava até mesmo os ramos bons para que fossem mais frutíferos. Amém? Isso mostra que o Pai cuida pessoalmente de cada um de nós, porque quem nos poda, quem nos corta, não é o Jesus, é o Pai. Quem mexe em nós, quem faz o que tem que ser feito na nossa vida, através de Jesus, é o Pai. Então, se Ele está podando você, se Ele está me podando, é porque Ele vê em nós potencial de dar mais frutos. Então, não fique triste. Não fique triste, porque vai passar e você vai frutificar muito mais. Então, depois que Jesus se apresenta, Ele começa a dar comandos aos seus discípulos, que Ele vai dar para mim e para você hoje. Amém? Ele, em João 15, 4... ele já começa a dar as ordens. Permanecer. Ele não diz, talvez, se você quiser, pensa bem. Não, ele diz e te manda. Ele está nos mandando, nos dando uma ordem. Então, João 15, 4 diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Aqui ele diz, permaneça em mim. Primeiro lugar, eu e você que vamos permanecer nele, para que ele permaneça em nós. É uma atitude nossa em primeiro lugar. Eu que tenho que ter meu posicionamento de permanecer nele. Eu trouxe aqui uns ramos da minha árvore lá de casa, para vocês verem. Cortei hoje de manhã. E ele diz aqui, permanecer, né, que não pode dar fruto em si mesmo. E se a gente for pensar, manter uma planta viva, fora da árvore, que não tem raiz, será que a gente consegue? Será que como que nós podemos cortar esse ramo aqui? Ele está bonito, certo? Ainda está bonito, a gente olha para ele. Tem esse aqui, que eu trago como exemplo de poda, porque ele tem fruto. Então, esse aqui eu cortei e ele continuou na árvore. Então, ele é o símbolo da poda. E esse aqui, eu cortei ele mesmo no galho da árvore. Então, eu não podei, eu arranquei ele. Mas nós podemos ver que ele foi arrancado hoje às 9 da manhã. Ele ainda parece ter vida, não parece? Ele está murchinho, mas ainda parece que tem esperança para eles. Mas não tem. Por quê? Quando nós cortamos, por um tempo ele parece bonito. Talvez até com folhas verdes, como você está vendo aqui. Mas aos poucos ele seca, ele vai secar aos poucos. Por quê? Ele desconectou-se da fonte. Ele desconectou-se da fonte da vida. Então, o que acontece? Ele vai secar, mas não vai secar de uma vez só. E é assim que acontece conosco. Muitas vezes nós nos desligamos de Jesus, nos desligamos da videira, não permanecemos nele, e nós somos cortados e temos ainda a aparência de que estamos verdes, que estamos bem. Ainda não estamos secos completamente. Mas se a gente não despertar
e voltar a se conectar no Senhor, nós vamos secar. Amém? Nós vamos vendo toda essa fonte, toda essa questão espiritual dos ramos, nós vamos ver em cada versículo. Então, o que nós podemos ver? Não é algo que é imediato. A gente não nota quando nós começamos a desconectar. É um processo. O processo de secar é lento. Então, muitas pessoas dentro da igreja pensam que estão permanecendo nele, mas já foram cortadas, já foram podadas e não estão percebendo. Amém? Então, o Senhor, a primeira coisa que Ele diz nesse versículo Ele te convida, permanecei em mim. É um convite, é uma ordem. Não é, vem só aos domingos, lembre de orar de vez em quando, canta um louvor a qualquer momento, lembre que eu existo. Não, é permanecer numa comunhão constante. Nós precisamos todos os dias estar com o Senhor. Nós temos ensinado isso domingo após domingo, parece repetitivo, mas não é, é algo necessário. Para os tempos que nós estamos a viver, nós precisamos ouvir isso todos os domingos, até nós começarmos a praticar. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aqui nós podíamos dizer, aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo. Então, assim, é habitar no Senhor, é ter uma vida com o Senhor constante. Mesmo que você trabalha, você tem suas lidas diárias, mas você está conectado com a videira, você está o tempo todo adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, vigiando as tuas palavras. Amém? Então, assim, estar, permanecer no Senhor não é, eu vou passar na igreja, eu vou passar no discipulado, no Zoom, de 15 em 15 dias. Não é isso. É todos os dias nós termos uma vida constante, de comunhão, de alimento da palavra, de submeter a vontade dele em todas as áreas. Depois ele diz para nós assim, se você não permanecer na videira, se você não permanecer conectado, Jesus está dizendo, não adianta você estar somente perto, não adianta você estar somente encostado, você tem que estar ligado a Jesus. Não adianta somente você passar, achar que só porque eu fiz isso eu estou com Ele, só porque eu fui, só porque eu orei hoje, não. Não é uma coisa superficial, é algo que tem que ser profundo. Em 2 Timóteo 3,5 diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Nós não podemos ter aparência de que não estamos ligados. Nós precisamos estar conectados com o Senhor. Amém? E nós vamos ver isso no resultado de quê? Na nossa força diária, na nossa caminhada diária com o Senhor. Eu sei que nós trabalhamos, nós temos nossos filhos, é tanta coisa corrida, mas há tanta forma de nós estarmos conectados com o Senhor na videira, sem religiosidade. Há tantas formas práticas, espontâneas, de nós estarmos com Jesus nos nossos afazeres domésticos, no nosso trabalho. Há tantas formas. Quando nós queremos isso, o Espírito Santo nos conduz a esse lugar. Amém? E eu tenho certeza que nós vamos ser uma igreja assim. Nós vamos ser uma igreja que permanece na presença do Senhor, que permanece nele. Amém? E ele diz nesse versículo ainda, se não permanecerdes em mim, ele te dá aqui uma condição. Ele manda, permanecei em mim, mas se você não permanecer em mim, ele te dá essa opção de você não permanecer nele. Jesus, ele é tão amoroso, tão bondoso, que ele te dá, até no texto que ele está ensinando os discípulos, ele diz, mas se você não quiser, se você não estiver, o que vai acontecer? O que acontece se eu não estiver permanecendo
na presença do Senhor, na videira verdadeira. Não esqueça que existem videiras falsas. Nós estamos falando da videira verdadeira, que é Jesus. Não vamos frutificar. Por quê? A frutificação depende da permanência. Olha esse fruto tão bonitinho aqui. Já não serve para nada. Já não vamos poder fazer nada com ele. Porque ele já não está lá. É aquilo que eu estava dizendo para vocês. É nós discernirmos os tempos. Esse fruto não estava no tempo de ser colhido. Então, nesse momento, ele não está servindo para nada. Nós temos que saber o tempo de colher. Então, a frutificação depende da permanência. Eu não vou falar de frutos, porque fruto, a presbítera Lucilene já falou, e quem não ouviu a ministração dela, que ouça, que foi poderosa, que ela nos ensinou que Jesus não quer folhas e quer frutos. E naquela ministração ela se aprofunda na questão da frutificação. Eu não vou fazer isso, eu quero me aprofundar no permanecer. Porque se nós não permanecermos, nós nem folha vamos dar. Chega um tempo que nem aparência nós vamos ter. Então, se eu não permanecer, vai ter um dia que eu vou secar. E quando eu secar, não vou ter aparência. Vai ser um galho seco, sem vida. E não é isso que Jesus tem para nós. Então, assim, não se trata apenas de ser salvo. É de ter uma vida frutífera. Jesus não quer somente que nós tenhamos a salvação. Quer uma vida frutífera de amor, alegria, paz. É os 9 gomos do fruto do Espírito, está em Gálatas 5, 22. Jesus quer que nós sejamos um testemunho vivo, que obedecemos a sua palavra. Em Mateus 7, 20, eu não quero que vocês abram, eu vou lendo com vocês. Mateus 7, 20 diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. A gente é conhecido, nós somos conhecidos, os filhos do Senhor, aqueles que habitam com o Senhor, aqueles que permanecem com o Senhor, nós somos conhecidos pelos nossos frutos, amém? O ramo que não produz fruto, o ramo não produz fruto por esforço próprio. Eu não produzo fruto porque eu quero. Eu não produzo fruto porque eu tenho muita força, sei falar muito bem. O que me faz produzir fruto é a conexão com a videira. O que me faz produzir frutos é permanecer. O que me faz produzir frutos é a permanência em Jesus. Você pode ser muito boa pessoa, mas se você estiver desconectado da videira, você não vai dar frutos. Amém? Então, em João 15, 5, nós vemos aqui, vamos continuar nos nossos versículos, vamos para João 15, 5. Vamos ler juntos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus está nos dando continuidade no ensinamento dele. Sem ele, sem estar na videira, quem não permanece nele, e ele na pessoa, aqui de novo nós vemos isso, quem não permanece em mim, porque Jesus está sempre disponível para nós. É nós que temos que permanecer nele. Ele está lá. Ele já fez o que ele tinha que fazer por mim e por você. Ele já morreu, já derramou o sangue dele, já fez o sacrifício. Então, sou eu e você que temos que permanecer nele. E ele diz, se você permanecer em mim, se a igreja Arca permanecer em mim, se cada um de nós que estamos aqui permanecer nele, porque sem ele nada podemos fazer. Ele que vai fazer tudo aquilo que nós precisamos. Então, assim, não adianta. Uma planta, ela não frutifica a força. Você pode regar, pôr no sol, você pode conversar com ela, você pode fazer o que quiser com a plantinha, mas ela não vai frutificar pelo teu esforço. Ela vai frutificar no tempo certo e nas condições certas, permanecendo naquela terra, sendo produzida ali no tempo dela. E assim Jesus nos mostra que o fruto não é produzido pelo meu e pelo teu esforço, mas pela conexão, por permanecer.
A videira na cultura judaica, ela leva anos para dar o fruto verdadeiro. A videira, as primeiras uvas não são aproveitadas. A gente vai procurar lá saber sobre a videira e ela leva anos para dar o fruto verdadeiro. Durante os primeiros anos, o agricultor não colhe nada, ele só cuida da planta. Isso nos ensina que permanecer exige paciência e que os frutos vêm no tempo certo. Então, assim, não adianta. Muitas vezes a gente não tem paciência de esperar, não temos paciência de permanecer com o Senhor, mudamos, cansamos, desistimos. Isso não é opção, porque é o tempo certo que vai fazer com que nós demos esse fruto. Parece que não está acontecendo nada. Parece que não está. Muitas vezes nós estamos na nossa vida espiritual e parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo tudo. No reino espiritual está acontecendo tudo. As coisas estão a se mover, as coisas estão a se nos processos certos. E nós, pela nossa impaciência, muitas vezes arrancamos os frutos antes do tempo, podamos as coisas antes do tempo, arrancamos antes do tempo, colocamos a nossa mão antes do tempo, botamos água a mais antes do tempo, botamos água a menos. Nós temos que depender do Senhor. Aqui ele diz que nada podemos fazer se não estiver com Ele. Ele diz que Ele é a fonte da vida novamente. Sem Ele, nada. Ele é a origem, Ele é o sustento, Ele é a razão da nossa existência espiritual. Nós somos somente ramos. Nós somos somente isso aqui. Dependentes do Senhor, frágeis, sem vida própria. Um ramo sem estar na árvore, ele não tem vida própria. Isso nos ensina o quê? A sermos humildes. Nos ensina a sermos dependentes do Senhor. Nos ensina que a nossa comunhão tem que ser diária. Nós precisamos dele diariamente. Diariamente precisamos do Senhor. Nós precisamos ver o Senhor lendo esse texto. Quando você puder meditar nesse texto, ver o Senhor realmente como a tua fonte de vida, o ar que você respira, o teu alimento para te manter viva durante o teu dia. Você precisa ver Jesus como prioridade de sobrevivência para você. Amém? Então, o fruto, quando a gente não pode fazer nada sem o Senhor, o fruto que nós vamos dar não é desempenho meu e seu. Não é porque nós somos boas, porque nós somos bons, não é porque nós somos os tais, é porque nós permanecemos no Senhor. Só vamos dar fruto se permanecermos no Senhor. Ele diz, porque sem mim, nada podeis fazer. É uma das afirmações mais diretas de Jesus na palavra. Ele aqui, ele não dá a sombra de dúvida de que nós nada podemos fazer sem ele. Ele não diz, sem mim vocês farão menos, sem mim vocês farão com dificuldade, sem mim vocês farão meia boca. Ele não diz isso. Ele diz a palavra nada, e nada é nada. Isso quer dizer no reino espiritual, porque nós possamos ser muito boas no natural, mas o natural é passageiro. Nós estamos a falar de coisas eternas. Nós estamos a falar de fruto eterno, do Espírito. Nós estamos a falar de coisas espirituais, sobrenaturais. Nós podemos ser muito boas aqui no natural e fazer muita coisa e produzir muito. E alegrar muita gente, sermos muito boas para as pessoas e realmente ajudar e tudo. Mas nós não estamos a falar disso. Nós estamos a falar de coisas espirituais. Sem Cristo podemos ter movimento, mas não teremos fruto eterno. Podemos ter programas, mas não teremos vida. Permanecer em Cristo não é opcional, é essencial. O fruto, ele não é um objetivo meu e seu dar frutos. Eu e você não temos que ter esse objetivo, essa, vamos dizer, essa ansiedade para dar frutos. Não, porque é uma consequência de permanecer no Senhor. Então, o Senhor, ele ensina aos discípulos, ensina para nós a importância de nós permanecermos. E ele começa aqui no João 15:6,
a dar alertas. No João 15, versículo 6, ele começa a alertar a mim e a você. O que vai acontecer se nós não permanecermos? Ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Se nós não permanecermos nele, nós seremos lançados fora. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. É no tempo de Deus, é no tempo do Senhor. Até para ser cortado e lançado fora, é no tempo dele. É como a gente aprende o joio e o trigo, quando ele vier, ele vai separar. E assim também esse texto também mostra isso. Que se nós não estivermos nele, nós não vamos ver de imediato. É no tempo dele que ele vai mostrar. É no tempo dele que as coisas vão acontecer. Esse ramo aqui ele ainda está pesado. Ele não voa com qualquer vento. Ele não parte ainda com facilidade. Mas quando ele secar completamente, qualquer ventinho leva ele vai quebrar. Então, assim, leva o seu tempo. Se alguém não permanecer, é um alerta de Deus para nós sobre a inutilidade espiritual, sobre estarmos secos dentro de nós. Não sei se você já pensou nisso, se você já se sentiu assim. Eu já me senti de dentro, parece que estava seca há um tempo, não conseguia chorar, não conseguia ter uma expressão diante do Senhor. Teve uma fase na minha vida que eu estava assim, parecia que estava... Não sei se nesse momento eu estava nessa situação nesse processo de poda, porque glória a Deus, não é? Eu voltei e tenho sido podada para dar fruto, mas até mesmo na poda, porque o que diferencia a poda para o corte? Você vê alguma diferença de quem é cortado, de quem é podado? Não tem diferença. O objetivo que é diferente, mas o ato é o mesmo. Os dois vão secar. Você podou os seus galhos que foram podados, vão secar. E vai doer, vai custar. Só que você continuou na videira, você continuou na fonte. E eu estava a estudar sobre isso. A poda ela tem o objetivo de trazer força para a árvore. Ela é feita minuciosamente, de uma forma diferente do corte. O corte, eles cortam de forma a separar completamente o ramo da árvore, e eles podem até cortar a árvore toda e deixar só as raízes. Depende do objetivo. O corte, ele pode ser radical. Agora, a poda não. A poda, ela é minuciosa, ela é estudada, ela é vista. Quando vai ter que ser a poda, por que da poda, onde podar, para que nós possamos ficar mais fortes e frutificar mais. Mas esse processo da poda também traz sofrimento, também traz dor, também seca. Então, assim, nós precisamos entender isso. Deus ele é tão perfeito em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele faz, Ele é muito perfeito. Ele nos faz ter experiências para o nosso crescimento e nossa maturidade. A poda produz maturidade. A poda nos faz ver que mesmo sendo ferido, sendo tratado, às vezes mesmo sem não merecer, porque eu estou dando fruto. Mas só que Ele quer que eu dê mais fruto, porque ainda há coisas em mim que precisam ser arrancadas. Amém? Então, o importante é você saber que Ele não está te cortando, Ele está te podando. O importante é isso. Agora, quando você sabe que você leva uma vida de pecado, quando você sabe que você leva uma vida que não agrada ao Senhor, e as coisas estão acontecendo de formas sistemática, você pode estar sendo num processo de corte. Então, temos que ter esse discernimento. Amém? E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? O que isso tem a ver conosco? O processo de secar, como eu disse, não acontece do dia para a noite. Ele é silencioso, ele é despercebido. Se nós deixamos de permanecer,
a gente vai começar a enfraquecer. Mas está tudo bem, vamos continuar indo, vamos continuar fazendo, vamos continuar junto, mas vamos enfraquecer. E o alerta mais duro que Jesus nos dá é que quando o ramo ficar completamente seco, ele é lançado fora. Ele é lançado para ser queimado. Ele vira lenha. Ele é queimado. Então, hoje o Senhor quer trazer esse despertar para nós. Será que nós estamos realmente conectados? Será que nós estamos realmente sendo podados? Ou estamos secando porque não permanecemos e começamos a secar e vai ter um momento que o Senhor vai nos jogar fora e vamos ser queimados? É o momento de nós olharmos para dentro de nós nesta manhã e perceber: eu estou na videira, eu sou um ramo que eu estou na videira, eu sou um ramo que vai dar frutos, eu sou um ramo que preciso ser podado. Como está o teu coração? O perdão, como está a questão do perdão no teu coração? Como está a questão das mágoas, as suas angústias, ansiedade? Porque ansiedade é um dos objetivos de uma poda numa árvore, em nós. O Senhor tem que nos podar para tirar a ansiedade de nós. O Senhor tem que nos podar para que nós possamos enxergar que nós precisamos perdoar. O Senhor tem que nos podar para nós enxergarmos que nós precisamos entregar para Ele a nossa justiça própria. Ele tem que nos podar para Ele mostrar que nada podemos fazer sem Ele. Então, isso é motivo de poda. Quando nós queremos dar fruto na força do nosso braço, é motivo de poda. Quais são os motivos que o Senhor está te podando? Eu sei os motivos pelo qual Ele me podou. Quais são os motivos? Mas também depois você pensa, se eu não quero perdoar, se eu não quero estar na comunhão com meus irmãos, se eu não quero ler a Bíblia, se eu não quero orar, se eu não quero me conectar com o Senhor, ouvir adoração, só quero ouvir música do mundo, músicas seculares, se eu não quero nada disso, se isso para mim não faz sentido, será que o Senhor não vai te cortar? Porque você não quer, porque você não permanece, porque você não se posiciona. Lembra que quem tem que permanecer somos nós. O Senhor está lá. Se você permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Então, assim, hoje que o Senhor fale ao meu e ao teu coração. Se o que nós estamos passando é um processo de poda para nós melhorarmos, porque nós não sabemos e o Senhor está nos ajudando a frutificar, ou se realmente eu não quero nem frutificar. Eu estou na igreja porque eu sei que é bom, eu estou na igreja porque eu sei que é o certo, mas eu não quero. Eu quero ficar como eu estou. Vai chegar um tempo que você vai ser cortado pela raiz. Por enquanto está cortando só os ramos. Por enquanto está cortando só os ramos. Um dia o Senhor arranca pela raiz. E é isso que nós temos que estar hoje, aqui nos despertando, porque o tempo está próximo. O tempo está muito perto da vinda do nosso Senhor Jesus, ou da nossa ida para Ele. Então nós precisamos ouvir essas palavras, que elas entrem no nosso coração, que haja uma autoavaliação, e você permaneça, e você permaneça, e você mude a tua rota, e você volte para o Senhor. Porque quando nós entendemos que permanecer é função nossa, quando nós entendemos que independente das circunstâncias eu preciso permanecer, tudo muda. A gente olha, né, a nossa realidade hoje e eu entendo que eu tenho que permanecer. Eu não posso olhar para as circunstâncias, eu não posso olhar para aquilo que está acontecendo na minha realidade. Eu tenho que permanecer porque o Senhor não mandou me mover. Eu tenho que permanecer. Então, do que você está fugindo e não está permanecendo? Permanece. É uma ordem para mim e para você hoje. Permanece. Em João 15, 7, diz assim:
Estamos quase a terminar. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Aqui nós começamos a ver as promessas de quem permanece no Senhor. Esse é o fruto da permanência no Senhor, através das palavras dele. Nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós. É a palavra. Como está a sua vida com o Senhor através da palavra? Como está o seu relacionamento com a palavra do Senhor? Porque essa palavra tem que permanecer nos nossos corações. O que ele diz aqui? Se isso acontecer, tudo o que vós quiserdes vos será feito. Isso é muito profundo. Por que muitas orações nossas ficam sem respostas? Possivelmente, você até pode permanecer no Senhor, mas não está permanecendo na palavra. Está pedindo coisas que Ele não tem para você, porque você não está conectado na palavra. E suas orações não são ouvidas. Então, em João 15:7, que nós lemos, traz um segredo poderoso de vida espiritual e de oração. Se você permanecer na palavra do Senhor, se você permanecer sabendo que Jesus é o único que é suficiente na tua vida, que as suas palavras, que a palavra que Ele nos ensinou aqui é a fonte da nossa vida. Se nós entendermos isso e permanecer, implica que nós vamos ler, meditar, conhecer a palavra. E aquilo que eu vos disse no início, quando nós declaramos, nós vamos pedir aquilo que já está determinado pelo Senhor na palavra. E então Ele vai conceder. Se nós orarmos, se você orar na sua casa, Senhor, eu quero permanecer em Ti, para que Tu permaneças em mim. É uma oração que é a palavra. O Senhor vai te conceder, você vai te ajudar através do Espírito Santo, você permanecer nele. Amém? Quando você declara que nenhuma arma preparada contra ti prosperará, nenhuma língua que se levantar contra você em juízo, você vai condenar essa língua, porque o Senhor te deu esse poder. Está em Isaías 54:17. Quando você ora essa palavra, o Senhor te concede isso, porque é algo que Ele já determinou para você. Amém? E tem outras orações que nós podemos fazer, que é o que Ele quer, que Ele diz... eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a casa ainda não serve ao Senhor, comece a orar essa palavra. Eu escolho que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, assim, permanecer é você saber o que o Senhor tem para você. Que a palavra Ele vai moldar o seu pensamento, o seu caráter, suas ações. O estudo da palavra, a meditação diária, vai te trazer estabilidade emocional e força espiritual. Então, assim, quando nós estamos na palavra do Senhor e nós oramos por coisas espirituais, oramos por coisas que Ele já tem preparado para nós. Quando nós clamamos por salvação, clamamos por provisão, clamamos por recursos que o Senhor sabe que nós precisamos, que nós necessitamos, os céus se abrem e a provisão vem e as respostas vêm para nós. Amém? Então, assim, há uma promessa em permanecer. Quando permanecemos em Cristo, deixamos suas palavras viver em nós, a nossa vida, ela começa a frutificar também nas respostas de oração. Amém? Então, a chave para você ter orações respondidas é permanecer no Senhor, permanecer na palavra dEle com intimidade diária com Ele. Amém? Ele mesmo vai te direcionar nas orações através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar orações que você nunca pensou em fazer, e o Espírito Santo vai te dar orações para que você faça, e essas orações dele sejam respondidas para a glória e testemunho dele. Amém?
Então agora vamos ao João 15:9, falar sobre a importância do amor. Ele aqui nos ensina tanta coisa nesse texto, gente, ensina tanta coisa. O permanecer no Senhor, Ele nos dá tantas chaves para a nossa vida, que é algo assim sobrenatural. João 15:9 fala: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ele diz que o Pai o amou e Ele nos ama como o Pai o amou. Mas quem tem que permanecer? Eu e você. Ele volta novamente, dá um comando para nós. Permanecei no meu amor. O que é permanecer no amor do Senhor, gente? O que é isso? É manter-se firmado, sem medo ou culpa. Sabe quando eu permaneço no amor do Senhor? Quando eu tenho convicção daquilo que Ele fez por mim. Eu permaneço no amor dEle quando eu sei que Ele entregou a vida dEle por mim. Que Ele me amou de uma tal maneira que Ele foi para aquela cruz em meu lugar. Eu não preciso ter mais prova do que isso. A gente fica pedindo prova do amor de Jesus, ou pedindo que Ele dê sinais. A maior prova do amor dEle foi ter se entregue naquela cruz. E nós temos que permanecer nisso, e você tem que lembrar disso todos os dias. Que Ele morreu e ressuscitou por você, por mim. Então não há outra maneira de eu permanecer no amor do Senhor se eu não lembrar da cruz. Se eu não lembrar do que Ele fez em meu lugar, sem medo e sem culpa, porque na cruz Ele levou toda a nossa culpa, levou todos os nossos pecados, levou todo o nosso medo, foi na cruz. Então o amor dEle não é somente um sentimento que nós vamos ter, é uma convicção. Você não precisa, muita gente fala, eu não vi, eu não sinto nada. Você não precisa sentir, você tem que estar convicta do que Ele fez, convicto do que Ele fez, porque Ele se entregou por nós. Isso é o amor, e permanecer no amor dEle é ter essa convicção dentro de nós. Entendeu? Ele tem o mesmo amor por nós, o que o Pai tem por Ele. Não é um amor qualquer, é um padrão celestial. Gente, é muito lindo. Jesus, Ele afirma, eu já vos amei. Ele já nos amou desde a fundação do mundo. Ele nos amou quando Ele veio, quando se entregou. Esse amor, ele é real e palpável. Temos que ficar firme nesse amor, mesmo quando as nossas emoções dizem ao contrário. Nós temos que estar consciente de que somos amados. Isso muda a nossa identidade. Nós somos amados. Igreja, você é amada. Aquele que nos ouve aqui pelo YouTube, você é amado do Senhor. Nós precisamos ter essa identidade de homens e mulheres amadas pelo Senhor, homens e mulheres cheios do amor do Senhor, não fugir desse amor, não fugir por medo, por culpa, por rejeição. Em nome de Jesus, todo medo, toda culpa e toda rejeição, nós repreendemos no nome, no sangue de Jesus, pelo amor de Jesus na nossa vida. Amém? Então, nós temos que caminhar com essa identidade, que permanecer no amor de Cristo não é passageiro, é algo de convicção e de relacionamento. Quem permanece no amor não é órfão, é filho. Quem permanece no amor recusa viver com medo do castigo. Nós não somos castigados quando andamos com o Senhor, nós somos corrigidos, somos podados, mas jamais castigados. Amém? Não temos medo da separação, não temos medo da rejeição, porque o Senhor, Ele nos aceitou como nós somos. Ele te aceita. Ele não quer que você fique como está, mas Ele te aceita como você está. Aleluia! Aleluia! Então vamos para João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos e permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui Jesus nos deu mais uma instrução. Como permanecer no amor dele.
Ele já nos amou, Ele já se entregou. Mas como eu permaneço nesse amor, sem medo? Como eu permaneço no amor do Senhor, sem medo, sem rejeição? Como eu permaneço no amor do Senhor? Obedecendo e guardando os mandamentos dEle. Guardando os mandamentos dEle no nosso coração. E como eu guardo os mandamentos dEle no coração? Como eu guardo? Através de permanecer na sua palavra. Está tudo ligado. Está tudo entreligado. Quando eu permaneço no Senhor, quando eu entendo esses versículos, está tudo ali me ensinando. É um ensino, é uma instrução de Jesus. Então, para que eu guarde os mandamentos do Senhor, para que eu permaneça no amor dEle, eu preciso conhecer o que Ele me diz. Eu preciso saber o que Ele me pede. Você sabe o que Jesus te pede na palavra que você faça? Você sabe o que Jesus quer que você faça através da palavra dEle? Muitas vezes a gente fica pedindo direção de Jesus, direção do Espírito Santo, que Deus fale conosco, que muitas coisas que nós pedimos já está na sua palavra e nós não acessamos. Então, que o Senhor abra nossos olhos para que nós guardemos a palavra dEle no nosso coração, para que nós possamos demonstrar o nosso amor. A palavra guardar aqui, nesse texto, significa vigiar, preservar, obedecer com atenção e zelo. Nós precisamos guardar não é pegar a Bíblia e guardar na mala. Guardar os mandamentos, vou pego a Bíblia e guardo no guarda-roupa. Não, guardar é eu vigiar, eu dar atenção, ter zelo pela palavra. Ou seja, Jesus não fala de uma obediência somente legalista, Ele está falando de uma resposta amorosa, cuidadosa e contínua à sua vontade. Eu não tenho que conhecer os mandamentos só por conhecer, ou só porque eu preciso fazer isso. Eu tenho que fazer isso por amor. O amor que vai fazer eu permanecer nos mandamentos do Senhor. Eu amar o Senhor, a prova do meu amor do Senhor é eu amar a palavra dEle. Amar o que Ele me ensina. Quando nós começamos a ler o livro de João, é algo assim, não sei você, sobrenatural, porque você entra naquelas histórias, parece que você está sentado do lado de Jesus. Quando eu comecei a ler esse texto, é como se eu estivesse do lado de Jesus, ouvindo Ele falar para mim. É como se Ele falasse assim: filha, permaneça em mim, permaneça no meu amor, permaneça na minha palavra, permaneça, e permaneça, e permaneça. A palavra ficou tanto no meu coração, porque era como se Ele estivesse falando para mim. Então, assim, na mentalidade hebraica, uma curiosidade aqui para nós. Na mentalidade hebraica que Jesus compartilha, porque ele era hebreu, ele era judeu, amar está diretamente ligado a obedecer. Não existe amor sem ação concreta. Então, o amor, no contexto da realidade de Jesus, da cultura de Jesus, ele estava ligado à obediência. Porque ele diz: assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai, você guarde os meus. Amém? Ele não está só te pedindo, mas Ele está sendo um exemplo para nós. Assim como eu faço, tu também fazes. Jesus, Ele coloca o modelo de obediência perfeito. Ele está dizendo: eu não estou pedindo nada para você do que eu não tenho feito. Ele fala: eu permaneço e obedeço ao Pai, assim você também faça isso por mim. Amém? Ele obedeceu em tudo. Jesus obedeceu em tudo. Nas palavras, atitudes, decisões, até a cruz. Ele não queria. Todos nós sabemos que Ele não queria ir para a cruz. Ele falou: se puder, passe de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. É assim que nós temos que fazer. Eu não falar para Jesus, falar para o Pai: eu não quero, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Permaneça. Eu não quero mais, mas o Senhor quer, então eu fico. Eu continuo, eu vou até o fim. Quer permanecer no amor de Deus de forma segura? Eu faço essa pergunta para nós hoje. Queremos permanecer no amor de Deus de forma segura? Obedeça. Obedeça. Temos que obedecer, não tem outra forma. Não por medo,
mas porque nós entendemos que o amor verdadeiro expressa por atitudes concretas. Então, a atitude do nosso amor pelo Senhor é a obediência. Quando eu escolho obedecer, eu me alinho com a vontade do Senhor. A minha comunhão é restaurada, a minha paz é firme e o amor se torna palpável. Aleluia. Então, vamos para o último versículo. A promessa que o Senhor nos dá. A promessa que Ele traz para nós nesse último versículo do João 15:11. É lindo o que o Senhor fez nesses 11 versículos. É lindo essas instruções, esses conselhos. É lindo. Ele nos ama tanto que Ele deixou tudo aqui escrito para nós. E muitas vezes nós ficamos perguntando, Senhor, por quê? Para quê? E quando nós lemos isso aqui, Ele nos explica. Então, nós precisamos voltar para a palavra urgentemente, para podermos entender processos. Nós estamos passando por processos como esse da poda, como esse do corte. E nós precisamos entender em que momento nós estamos para poder fazer as ações corretas. Amém? Então, João 15:11 é uma promessa de tudo aquilo que Ele nos disse do 10 para cima. Ele diz assim, tenho-vos dito isso para que minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Gente, isso é lindo demais. Ele falou, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, a minha alegria vai estar contigo. Aqui ele está dizendo isso, se você conseguir fazer cada processo que eu expliquei para vocês, que eu disse para vocês acima, a minha alegria não é uma alegria qualquer, não é a sua alegria, não é você estar alegre, é a alegria do próprio Jesus em você. É uma alegria sobrenatural, é o fruto que vai brotar dentro de nós. A minha alegria é uma alegria estável, plena. É um fruto que Jesus vai produzir dentro de nós se nós permanecermos. É uma promessa dele. É uma promessa que ele nos dá. Muitas vezes nós estamos cansadas, desanimados, cansados, sem propósito. Até mesmo dentro da igreja, nós viemos para a igreja porque sabemos que precisamos, que amamos a Jesus, mas estamos tão desanimados, tão cansados. E a resposta pode estar aí. A alegria não nasce das circunstâncias, a alegria nasce em permanecer em Cristo. A alegria não nasce de você ter muito dinheiro ou ter muitas coisas. A alegria é uma coisa que vem de dentro para fora, que Jesus habita dentro de nós. Jesus ele nos dá a chave da alegria. Não depende do que você está passando, não depende do que você está vivendo. É a presença dele dentro de nós. Nós fomos ministrados na semana passada sobre alegria. Quem não ouviu, que ouça essa palavra, que a alegria do Senhor é nossa força. O presbítero Alcides ministrou. E algo lindo que o Senhor fez foi me mostrar isso. O Senhor ele me mostrou que a presbítera Lucilene pregou sobre folhas e frutos. Alcides pregou o Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Hoje o Senhor me deu a palavra, por que permanecer? Está tudo ligado, só que foi de trás para frente. Folhas e frutos, alegria e permanecer. Para você não dar folhas e dar frutos, para você ter uma alegria, a força do Senhor ser a tua alegria, você precisa permanecer. Então, o Senhor ele é muito perfeito em tudo que Ele faz. Ouça a ministração para você entender o que é ter alegria no Senhor. Mas hoje Ele te diz, se você permanecer, Ele vai dar a alegria dEle. E Ele diz, a alegria do Senhor é a tua força. Nós não temos uma alegria que nos fortaleça. A alegria que nós temos, natural, é só um momento de prazer. Agora, a alegria do Senhor é algo que é profundo. Então, o que a gente conclui? Ele diz, tenho-vos dito isso. Jesus falou para você e para mim, olha, eu tenho dito isso para vocês, se vocês entenderem o que eu digo, que é permanecer em mim, se você permanecer no meu amor, se você guardar os meus mandamentos, Jesus está dizendo isso para nós hoje. Alegria, ele vem como resultado disso tudo.
Se eu guardar, se eu permanecer nele, se eu permanecer no amor dele, se eu aguardar os seus mandamentos, ele vai me dar alegria. Eu vou ficar alegre, eu vou ficar feliz, eu vou ficar satisfeita, eu vou ficar em paz. A paz e a alegria andam de mão dadas, amém? Paz e alegria andam de mão dadas. Então ele diz, porque a minha alegria permaneça em vós. Ele nem diz, a minha alegria vai só te visitar de vez em quando, não. Se a gente entender tudo aquilo que ele disse, a alegria dele vai permanecer. Não é algo que vai ser passageiro, é uma alegria divina, que ela vai ser estável, ela vai ser inquebrável, ela vai ser indestrutível, porque você vai permanecer. E é algo que o Senhor vai te dar, porque vem dele, permanece, não depende das circunstâncias. Então, para finalizar, quando Jesus, ele falou esse texto de João 11, João 15, 1 a 11, ele estava a poucas horas de ser preso. Ele sabia que a cruz estava próxima, mas ainda assim ele falava de alegria para os discípulos. Ele mostra aqui que a alegria de Cristo, a alegria dele é mais profunda do que qualquer dor e mais firme que qualquer sofrimento, porque ele sabia para onde ele ia e ele estava pregando e dizendo que a alegria seria completa. Ele diz, permaneçam no que eu tenho vos dito e a vossa alegria será completa, será a minha alegria. Então, assim, é uma alegria que ela é preenchida, é uma alegria que nada falta, não é qualquer tipo de alegria. Então, se você quer experimentar uma alegria constante, permaneça em Cristo. Se você quer uma alegria que não desaparece com notícias ruins, permanece na sua palavra. Se a gente quer viver o propósito de paz e leveza, permaneça no amor de Cristo. Ele nos ensina isso. Ele nos ensina que nós precisamos permanecer na tua palavra, permanecer em Cristo, permanecer na palavra, permanecer no amor dele. Hoje é esse dia dessa alegria completa vir sobre nossa vida, através dessa palavra. É uma promessa. É uma promessa. Ele também nos promete responder nossas orações, amém? Essa palavra, ela tem aqui despertamento, tem instruções, tem promessas. E eu creio em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Se nós entendermos que permanecer é muito mais importante do que você pensar no fruto que você vai dar, isso você não precisa se preocupar. Você precisa estar onde o Senhor quer que você esteja. Não mova-se se o Senhor não te mandar mover. Não saia do lugar. Entenda os processos. É igual o joio e trigo, não é? O joio e trigo crescem igual. A poda e o corte é igual. Só o tempo vai mostrar a diferença. Aquele que foi podado e aquele que foi cortado. Só o tempo que vai mostrar, quando o agricultor vier, o joio do trigo. Eu queria só partilhar, queria que a gente pudesse ficar de pé. Eu queria partilhar por que eu estou trazendo essa palavra. Por que nós, como igreja, estamos trazendo esse despertamento para nós, para aqueles que nos ouvem através da gravação. Por quê? Em Hebreus 10, 37 a 38 diz assim, eu vou ler, tá bem? Para a gente não abrir. Hebreus 10, 37 a 38 diz assim, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. O Senhor me despertou para esse versículo. Se vocês leem Hebreu 10, lá fala de muitas coisas que são bem importantes para este tempo. Mas isso aqui eu queria chamar a atenção de vocês. Está muito breve a vinda do nosso amado Jesus. Aquele que vem virá e não demorará. E nós, como justos, temos que ter fé, temos que permanecer, porque aquele que retroceder, o Senhor não vai se agradar. Então, nós não podemos retroceder.
Nós não podemos, não é tempo de voltar atrás. Então, retroceder é o contrário de permanecer. Então, hoje o comando é permaneça, não retroceda. Ele não é uma declaração profética sobre a sua vida. Você não pode ser aqueles que voltam atrás. Você é dos que avançam mesmo chorando. Declaro sobre a sua vida. Você é dos que permanece mesmo em silêncio. Você é daqueles que esperam mesmo sem ver. Hoje eu declaro sobre a sua vida, não recua, não desista, não se conforme muitas vezes com frieza, com estagnação, com dúvida. Jesus permanece fiel e hoje Ele te convida, permaneça em mim e eu permanecerei em ti. Se você não decidir permanecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer solitário, se você não decidir... se você decidir permanecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando parecer solitário, Deus fará brotar uma alegria onde antes só havia esforço. Muitas vezes nós esforçamos muito e não nos alegramos, porque não permanecemos no Senhor e permanecemos na nossa força. Ele vai te conduzir a um tempo onde você não vai apenas orar, mas vai ver suas orações sendo respondidas. Em nome de Jesus eu declaro isso. Nós somos daqueles que permanecem. Nós somos daqueles que ficam à espera que o Senhor venha ao nosso encontro e fale conosco. Nós ficamos à espera do que o Senhor se manifeste a vontade dEle na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu queria que nós pudéssemos fechar nossos olhos. Vocês pudessem orar no teu lugar, aquilo que o Senhor falou com você, o processo que o Senhor te mostrou que você está passando. Se você, de alguma forma, tem desistido, tem retrocedido, que nesse momento você possa se arrepender e voltar novamente para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Que hoje, quando você chegar a casa, que você corra, pegue a tua Bíblia e vai ler João 15 e se arrependa e declare cada uma dessas palavras, dizendo: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou permanecer, Senhor, eu quero estar contigo, eu quero estar ligado à videira, eu quero ser podada para dar mais fruto, eu quero ser podado para dar mais fruto, eu quero, Senhor, isso para a minha vida, eu quero essa alegria plena, eu quero, Senhor, que você possa correr na tua casa, pegar mesmo essa palavra e se jogar aos pés do Senhor, e se arrepender e mudar a tua rota de vida hoje, em nome de Jesus. Que você não se conforme em secar lentamente, que você não se conforme em esperar para ver o que vai dar isso tudo. Não se conforme. Olhe para o Senhor, olhe para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro junto com meus irmãos, Senhor, não queremos viver no raso, no superficial, Senhor. Queremos, Senhor, ir mais profundo contigo, queremos permanecer contigo. Pai, nesta manhã nós declaramos juntos que queremos ser limpos, podados, moldados, mas queremos também ser frutíferos em Ti. Eu oro, Senhor, para que a Tua alegria permaneça em nós, que a Tua alegria seja algo visível em nossos corações, mesmo no meio das circunstâncias, no meio da dor, no meio do sofrimento, da escassez. Nós sejamos homens e mulheres alegres, jovens alegres, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz, ela nos transforme. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que cada dia mais nós possamos Te conhecer, cada dia mais nós possamos, Deus, nos esforçar, Senhor, não para frutificar, mas nos esforçar, Senhor, para estar contigo. Que o nosso esforço seja para permanecer contigo. Pai, quando nós tivermos convites, tivermos, Senhor, propostas, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, lembrar que nós não podemos sair da Tua presença, sair de estar contigo, Senhor, permanecendo na Tua palavra e no Teu amor. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, nessa manhã sobre nossas vidas, Pai, o Teu Santo Espírito nos ajudando nesse processo.
Espírito Santo, eu clamo nesta manhã. Ajude-nos, Senhor, a ser homens e mulheres que permaneçam, homens e mulheres que não retrocedem, homens e mulheres, Pai, que estão ligados à videira, ao eu sou. O Senhor diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. E nós queremos declarar que nós somos o ramo, Senhor. Nós somos esses ramos ligados a Ti e clamamos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar de nós como Teus ramos, que o Senhor possa, Senhor, nos limpar, nos podar, nos enxertar, Senhor, ali adubo da Tua palavra, que nós possamos, Senhor, entender que sem Ti nada podemos fazer, nada, Senhor, Tu diz que nada podemos fazer sem a Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos, Senhor, para que nós não sequemos no meio das circunstâncias e sejamos, Senhor, jogados para ser queimados, Senhor, no fogo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que sobre a igreja Arca, sobre cada família da Arca, que todos nós somos ramos, Senhor, que estamos enxertados na sua videira, que nenhum de nós está a ser cortado, mas podado para dar mais frutos, e nós vamos aguentar o processo, nós vamos passar pelo processo e vamos ter essa alegria plena no Senhor, a Tua alegria. Senhor, em nome de Jesus, derrama, Senhor, essa alegria hoje nos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, revigorados, cheios, Senhor, de esperança, cheios, Senhor, de força, cheios de paz, para continuar, Senhor, nesta caminhada de Te conhecer, de Te obedecer. Senhor, ajuda-nos a Te obedecer. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que Tu queres de nós através da Tua palavra. Senhor, responda nossas orações. Nós declaramos que permanecemos em Ti e clamamos, Senhor, pelas orações que ainda não foram respondidas, segundo a Tua vontade, Senhor, segundo o Teu querer. Responda, Senhor, na oração do Teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, para que a igreja, a casa que Tu levantaste, que Tu fizeste nascer, a igreja Arca, Senhor, possa dar muito fruto, e frutos que glorifiquem ao Senhor. Muitos frutos, porque a Tua palavra aqui diz, Senhor, em João, que nós daremos muitos frutos para glorificar ao Senhor. Nós queremos Te glorificar, Senhor. Nós não queremos ser somente uma árvore cheia de folhas bonitas, mas que não, Senhor, não produz nada. Não queremos, Pai. Queremos ser aquela árvore, Deus, feinha, mas que está podada, mas que vai, Senhor, se encher de frutos, e frutos que vai alimentar outros. Em nome de Jesus, ajuda-nos a permanecer. Queremos permanecer. É um mandamento Seu, Tu nos manda permanecer. Declare aí no seu lugar, eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Eu vou permanecer. Repita quantas vezes for preciso. Dia após dia, na tua casa, com a tua família, na mesa da refeição, que você vai permanecer. Você vai permanecer no Senhor. Em nome de Jesus. Se você permanecer, você vai frutificar. E o fruto que Deus vai gerar em você não será apenas para você, será para alimentar outros. Você está pronto para permanecer até transbordar. Eu creio, Senhor, que nós vamos transbordar, Senhor, não aqui dentro, mas lá fora, dando, Senhor, o fruto para aqueles que não Te conhecem. Eu oro, Senhor, para que cada família aqui representada do Ministério Arca seja, Senhor, frutífera, que onde estiver, outras famílias vejam uma árvore cheia de frutos e queira vir e saber e entender e até comer desse fruto, Senhor. Em nome de Jesus, não nos faça, Senhor, pessoas egoístas, não nos faça pessoas, Senhor, egocêntricas, não nos faça pessoas, Deus, que querem só para si, mas que nós possamos, Senhor, multiplicar para dar. Nós possamos ser pessoas generosas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Senhor, quebranta nosso coração. Quebranta nosso coração. Transforma a nossa mente. Transforma os nossos pensamentos e que nós possamos ficar firmes, Senhor, no Teu caminho, na Tua palavra. Em nome de Jesus.